ninguém tinha dinheiro para pagar, né? O Santos fez a Vila Belmiro, gastou o dinheiro que eu sei que eles gastaram na época, que era um dinheiro fora do comum para esse tipo de investimento, porque o Pelé e se eu não me engano o Mazei na época, e eles olharam a proposta do Roberto e tal, e falaram, não, é isso aqui que você tem que fazer. Mas por quê? Porque tanto o Pelé quanto o Mazei tinham uma cultura dos Estados Unidos. Quando eles viram, eles entenderam que o Roberto estava trazendo para o Brasil o que tinha de melhor lá fora. Aí nesse trabalho junto que nós oferecemos para a federação, nós fizemos um lançamento. Na época o Santos ia reformar a Vila Belmiro e eles estavam fazendo alguns jogos no estádio Constâncio Vaz Guimarães, que é onde é o Ibirapuera, né? No ginásio, ali do lado do ginásio Ibirapuera. E nós resolvemos nessa época, trouxemos a semente, investimos num demo, fizemos um field day, convidamos todos os presidentes de clube, a Federação Paulista nos apoiou. E aí, através desse evento, nós acabamos conhecendo, na época, o professor Júlio Mazei, né, que foi uma figura histórica no Santos, esteve no Cosmos, e junto com o pessoal da diretoria do Santos, que comentou o projeto que eles queriam. Existia um problema de drenagem muito sério lá na Vila Belmiro. E aí, juntamente com esses parceiros nossos dos Estados Unidos, o pessoal da NFL, nós buscamos a melhor empresa na época que especificamente nesse projeto de drenagem. Aí fizemos uma joint venture, entramos na concorrência para fazer a troca do gramado da Vila Belmiro, ganhamos. Aí foi o primeiro projeto mais significativo nosso, né, que trouxe tecnologia, trouxe expertise, primeiro projeto de drenagem a vácuo na América Latina, e está lá até hoje, né? Eu acho que eu sempre gosto de falar, o ano que vem nós fazemos 30 anos também de prestação de serviço a um clube, que é o Santos Futebol Clube, com a importância que tem o Santos, e a importância de você ter uma empresa que presta há 30 anos, né, para o mesmo clube, mesmo em casos de várias vezes entrou a oposição, assumiu a presidência, e nós ficamos pelo trabalho técnico, pela entrega que nós temos, e mostra a importância que é. Foi feito um investimento há 30 anos atrás, está lá até hoje, né, o Gramado do Santos é uma referência. Então, você vê o quanto vale a pena hoje você investir na infraestrutura de um clube. Isso vale para futebol, isso vale para golfe, isso vale para hípicas, isso para qualquer campo esportivo, a importância de você construir ele bem feito e depois você manter ele, né, com o que há de melhor hoje aí no mercado. A relação entre o Santos e a World Sport é uma relação antiga, praticamente é uma relação que começa no início da World Sport. A World Sport começou aqui no Santos, né? E desde então a gente vem caminhando junto até os dias de hoje, né? Quando a gente procurou a World Sport, né, o Santos tinha um problema bem grave no campo, né? O nosso campo encharcava muito, era mais baixo do que a rua. Quando chovia, a água vinha da rua e entrava no campo. E aí o Santos decidiu partir para buscar alguma empresa que tivesse uma tecnologia para resolver esse problema de vez. O Santos fez uma licitação, participaram várias empresas e a gente acabou optando pela World Sport e foi uma escolha acertada, tanto é que a gente está junto até hoje. Já passaram várias administrações e a World Sport continua com a gente até agora, né? A gente escolheu a World Sport porque foi a empresa que nos apresentou o melhor projeto, que trazia uma tecnologia diferente, que era uma tecnologia que ia ser usada na Copa do Mundo, era uma tecnologia que a gente teria um sistema de drenagem com gravidade e também com máquinas, era um sistema totalmente computadorizado, era alguma coisa bem diferente daquilo que a gente tinha no Brasil na época. O Santos foi o primeiro clube a ter um sistema de drenagem como esse, e resolver o nosso problema de uma forma definitiva e que até hoje funciona muito bem, né? A gente sabia que as dificuldades que a World Sport teve foram bastante grandes, né? Porque como era um projeto novo, ninguém conhecia isso, a gente teve que ir atrás de engenheiro. Até 2 dias antes a gente não tinha nem um engenheiro para começar a obra. A World Sport teve que correr atrás de alguém, trouxe o Renato, que acabou ficando na World Sport até hoje.
e que faz bastante trabalho para a gente aqui e que é um profissional super competente. A gente acabou dando sorte aí de conseguir a pessoa certa para tocar o projeto, né? Nós fechamos o acordo, esse grupo dos Estados Unidos ia chegar, a obra ia começar numa semana X, e uma semana antes eu precisava de uma pessoa com experiência em agronomia, ou seja, um agrônomo que falasse inglês para poder acompanhar essa obra, ser o nosso elemento ali também do ponto de aprendizado, mas principalmente fazer esse diálogo entre a equipe local e o pessoal que veio dos Estados Unidos, que não falava absolutamente nada de português. E aí, uma semana antes eu não tinha achado, eu já tinha decidido que eu ia para a obra, né? Apesar de na época eu não ter um conhecimento mais técnico, e acabei indo num casamento de um amigo. Foi aquelas coisas incríveis da vida, né? Eu fui no casamento de um grande amigo, estou sentado eu e minha esposa na mesa, acaba chegando um outro casal, senta na mesa com a gente, começa a perguntar, e ele, no final, a pessoa que sentou na frente era agrônomo, falava inglês, e uma semana depois estava trabalhando com a gente, e até hoje ele é meu sócio aqui nos Estados Unidos, que é o Renato Lauretti. Aí, então, meu encontro com o Roberto foi bem assim, inusitado. Eu estava no casamento do meu primo, e eu sentei numa mesa ali, e o Roberto estava sentado nessa mesa, e um outro primo meu falou, ó, você não estava falando que precisava de um agrônomo? Ele acabou de se formar. E aí os olhos do Roberto abriram e, eu estou fazendo isso, começou a falar de Gramado e tinha acabado de pegar o contrato com o Campo dos Santos. E ele precisava de um agrônomo que falasse inglês, né, para poder ser o tradutor e tocar a obra junto com os americanos que estavam vindo. E ele estava precisando disso urgente, porque era assim, uma semana, 10 dias os americanos estavam chegando. E aí eu fui para casa, pensei, como eu já fazia o mestrado, eu fiquei um pouco na dúvida e tal. Aí eu pensei que de repente eu combinar com algum amigo, que eu conhecia uma outra pessoa, mas ele estava em Brasília, e eu conversei com a minha namorada na época minha namorada, hoje minha esposa. Eu falei, acho que eu devia tentar isso, uma coisa inusitada, diferente. Aí fui falar com o meu orientador e ele falou, não se preocupou, falou, pode tocar, se você aguentar, não, se você quiser, vai e toca aí. Então eu voltei a falar com o Roberto e aí a gente começou junto, isso foi em 96, e aí uma semana depois já estava no campo da Vila Belmiro, começando a construção com o grupo The Moats Group, que fez o campo na época, né? Então, e esse grupo veio dos Estados Unidos para fazer, porque eles tinham uma tecnologia diferenciada, que a gente nunca tinha ouvido falar nem no Brasil, e era para resolver a situação da Vila Belmiro, que tem um lençol freático muito alto, e o campo está até abaixo da rua, né? O campo ficava abaixo da rua, então quando chovia muito em Santos, o campo ficava embaixo de água e tinha que parar jogo, não podia jogar, ficava completamente inundado o campo. E essa tecnologia que eles trouxeram, você isolou o campo e praticamente das partes externas. Então a gente fez como se fosse uma piscina o campo e aí a drenagem foi uma primeira drenagem a vácuo que foi feita no Brasil. E independente da quantidade de chuva ou se a rua estava alagada, esse sistema de drenagem conseguia bombear água para fora. Então foi realmente uma coisa inusitada, diferente. E também teve um outro parâmetro muito interessante, que foi a primeira vez que um gramado no Brasil usou a grama bermuda, que não era o padrão, né, em 1996, 97. O padrão era usar a grama esmeralda, e que era a grama zóica, que é um pouco mais pesada, não joga bem. E depois que começou a bermuda lá no Santos, que a bermuda acabou sendo difundida e hoje é a principal grama em qualquer campo esportivo e campos de golfe aqui no Brasil. A gente teve muitos desafios na época, né, porque a gente não tinha o produto no Brasil, a gente não tinha nem a grama no Brasil, né, até a grama veio de container para ser plantada na vila, porque era uma grama que já estava sendo usada, ia ser usada na Copa do Mundo, já estava sendo usada na Europa, nos Estados Unidos, mas que no Brasil ela não era usada, né, então até a grama
ela foi importada, as máquinas para fazer a obra, tudo veio especificamente para fazer a obra aqui no Brasil, né? Foi um desafio pela inovação, né? Porque não era um projeto normal naquela época e era um projeto diferente, inovador e que apresentou um resultado que na época foi surpreendente para todo mundo, né? Acho que a estética do gramado e qualidade, acho que trabalham em conjuntos ali, né? A estética vai trazer, além da beleza do espetáculo, os telespectadores, torcedores que estão aqui, mas também uma qualidade na jogabilidade, uma segurança em termos de lesão, que é o que acontecia muito antigamente, né? O gramado da Vila era muito ruim, né? E hoje é um gramado de excelência e essa qualidade, o nivelamento, tudo isso acho que é o que dão a Vila Belmiro, o valor que o gramado da Vila Belmiro tem, né? Então, a importância da equipe da World Sport aqui, primeiro é exatamente isso, eles estão no dia a dia aqui, o Messias, um funcionário que está desde o começo da obra, ele está aqui, conhece o dia a dia do clube, sabe das nossas dificuldades, das nossas demandas. Então, você tem uma equipe de agrônomos que toda semana alguém está aqui também dando assistência à equipe técnica permanente que tem aqui. Acho que é fundamental essa parceria, essa proximidade que nós temos com a equipe deles para manter a qualidade e a excelência do gramado. Então, na verdade, né, eu comecei aqui trabalhando numa empresinha terraplanagem, né? Fiquei trabalhando há algum tempo na terraplanagem, logo em seguida saí da empresa terraplanagem e o Renato me convidou para me trabalhar com eles na World Sport e desde então estou até hoje. Hoje eu sou responsável pelo campo da Vila Belmiro, os campos aqui do CT Ripelé e os campos do CT Meninos da Vila, Saboá. Olha, a responsabilidade é enorme, viu? É enorme porque a gente é muito cobrado e a responsabilidade é tremenda. Porque a gente tem que fazer o nosso trabalho com eficiência, com qualidade, né, para que não venha a ter reclamação nenhuma. Olha, o maior desafio, eu acho que ele é constante, sempre, né? É cuidar do campo, deixar ele sempre pronto, de acordo com os atletas treinarem. Para mim, no meu ponto de vista, a World Sport, eu gosto muito de trabalhar na World Sport e a World Sport é uma empresa que é bem dedicada, né, profissional no que faz, né? E eu gosto muito de trabalhar na World Sport porque eles me dão liberdade e condições para me fazer meu trabalho. Eu acho que o grande diferencial para essa parceria durar tanto tempo, né, é que a World Sport ela não trouxe a tecnologia e largou aqui e foi embora, né? Ela vem acompanhando a gente desde a implantação do campo, sempre trazendo algo de novo, sempre buscando melhorar, sempre indo atrás daquilo que é o mais utilizado no mundo e isso faz com que a parceria dure tantos anos de uma forma que seja boa tanto para o clube quanto para a empresa. A importância da gente ter a World Sport, eu acho que é a qualidade, o profissionalismo, a capacidade da equipe, né, dos profissionais que trabalham aqui na World Sport. Então a gente sabe que os gramados, porque não é só a Vila Belmiro, o centro de treinamento, os gramados do Santos Futebol Clube estão em boas mãos e sendo muito bem tratados, já que a gente tem os atletas de alto rendimento que utilizam eles, né? Ao longo desses 30 anos aí a gente viveu bastante coisa junto aí com a World Sport, né? A gente teve o desafio logo no começo onde a grama demorou para enraizar e a gente tinha jogo, a grama soltava e a gente sofria bastante crítica e eles também, e a gente conseguiu aí suportar esse primeiro momento de implantação e passar por esses desafios, né? E eu acho que assim, hoje em dia a tecnologia é fundamental no campo, para a performance do time, mas naquela época era uma coisa nova, né? E a gente tinha que convencer as pessoas da importância de ter um campo com tecnologia. Hoje todo mundo sabe que a gente tem altura de corte, influencia no jogo, quanto o campo é molhado influencia o jogo, todas as coisas que influenciam o jogo que naquela época não eram levadas em consideração, né? E foi um desafio para a gente convencer
todo mundo de que isso era o futuro e a gente apostar, porque não foi um campo barato na época, né? Foi um campo, foi um investimento bastante alto que o Santos teve que fazer, mas foi um investimento que valeu a pena. Ninguém tinha dinheiro para pagar, né? O Santos fez a Vila Belmiro, gastou o dinheiro que eu sei que eles gastaram na época, que era um dinheiro fora do comum para esse tipo de investimento, porque o Pelé e se eu não me engano, o Mazei na época, eles olharam a proposta do Roberto e tal, e falaram, não, é isso aqui que você tem que fazer. Mas por quê? Porque tanto o Pelé quanto o Mazei tinham uma cultura de Estados Unidos. Quando eles viram, eles entenderam que o Roberto estava trazendo para o Brasil o que tinha de melhor lá fora, né? Não que o futebol nos Estados Unidos aconteceu, mas tinha o futebol americano, enfim, tinha os outros esportes lá que utilizavam os gramados e que aquilo era a tecnologia correta para se fazer. Então aí começou a ter esse olhar, né? Quase todos os estádios do Brasil, a pública era uma outra dificuldade, né? Para você conseguir fazer o governo, né? o ente público fazer alguma coisa pelo seu gramado não era fácil, né? Mas acho que ali contaminou um pouco, né? Com essa coisa da Vila Belmiro, começou a contaminar. Mas eu lembro que ele tinha muita dificuldade com a questão financeira. Ele sofreu muito, ele entrou no mercado assim, que ninguém sabia nada, ninguém queria saber nada, na verdade, ninguém tinha preocupação, né? É que ele falava na época, pô, o cara gasta milhões num jogador e esquece o campo que é onde o jogador vai jogar, né? O lugar onde ele vai treinar, o lugar onde ele vai jogar. Eu acho que o gramado hoje é algo de fundamental importância para um clube de futebol, né? Porque além dele proteger o nosso maior patrimônio, que são os atletas, né? Ele é o que faz com que o espetáculo fique bonito na televisão, com que a gente consiga mais patrocinador, com que o público seja mais atraído para o estádio, porque tem um estádio de qualidade, e isso é algo fundamental, né? E, por exemplo, na época do Neymar, a gente tinha um time, quando o Neymar, na primeira passagem do Neymar, a gente tinha um time muito rápido, né? E jogar no nosso campo fazia toda a diferença, porque a gente tinha um campo mais rápido, com um tipo de grama diferente, onde a bola corria mais, e o espetáculo sobressaía graças também não só à qualidade dos atletas, mas também à qualidade do gramado, né? Isso é bastante importante para o clube desde aquela época até hoje. E os nossos campos de treinamento, que também são cuidados pela World Sport, eles também são de alta performance, eles evitam a contusão de atletas, a gente consegue contar com os atletas mais vezes porque a qualidade do campo é muito boa e a gente tem um menor índice de lesões por conta disso. A gente tinha que aprender na pele, né? A gente fazia de tudo para aprender situação que a gente não sabia. Uma das inovações, eu e o Roberto, a gente ia muito para os Estados Unidos e ia procurar as inovações. Então, foi assim que a gente foi procurando, só que não tinha ninguém para ensinar. Então, o aprendizado era a gente mesmo, né? Era a experiência, aprender, fazer, errar e depois arrumar, né? Aprender com os próprios erros. Mas sempre foi muito legal porque a gente sempre foi buscando inovação, lá fora, foi procurando aprender, entender como é que funcionava e trazer da melhor maneira essa tecnologia para cá, para a gente começar a implantar e trabalhar com os gramados esportivos no Brasil, que era uma situação bem limitada, né? Não tinha nenhum recurso aqui praticamente para você trabalhar direto com gramados esportivos. Os campos de golfe já estavam um pouco mais avançados, mas esse recurso não tinha vindo ainda para os estádios de futebol, nem mesmo para os campos de treinamento. Então a gente foi trazendo aos poucos essa tecnologia e o conhecimento, a experiência foram do dia a dia, né? A gente era o mecânico, o peão, o agrônomo, o administrador. No começo a gente era tudo, mas foi indo bem, foi funcionando, a gente foi trazendo as técnicas, a gente foi começando a ser chamado para dar palestras, a gente formou um grupo de parceiros, né? Que todo mundo tinha o mesmo interesse, que era divulgar os gramados esportivos, um pouco na área de adubo, outro na área de fazenda de grama, o outro na irrigação, e a gente se juntou essa parceria e começou a divulgar mais o mercado, né?
de campos esportivos 30 anos atrás. Então, em relação ao projeto da Vila, foi um projeto realmente sensacional para o Brasil, porque ele atualizou já o Brasil, ele trouxe esse que eu te falei, 50 anos atrasado, ele trouxe para ponto atual, né? Primeiro projeto de drenagem a vácuo da América Latina, primeiro projeto com tipo de grama específico, a base toda de areia, os equipamentos que foram envolvidos, nivelamento a laser. Para quem não sabe, a Vila Belmiro é o único gramado que é 100% reto, porque todos os gramados, geralmente, você tem uma caída para a água escorrer, mas pela drenagem a vácuo não tem necessidade. Então, ele é perfeito, ele é um palco excepcional. E eu já tive relatos lá de vários jogadores, né? Desde Maradona, quando foi para lá e a gente estava lá, ele procurou para elogiar. E todos, né? O Neymar, o Pelé, na época, foi uma satisfação maravilhosa conhecer o Pelé. Então, foi um projeto muito legal, porque botou a gente realmente num time de ponta, projeto de ponta. E os desafios principais eram, você não tinha o expertise, você teve que treinar pessoal local, nós não tínhamos equipamentos, teve que importar tudo, e depois os equipamentos que ficaram, você tem manutenção. Então, mas foi um desafio que a gente abraçou com alegria, eu já tinha muita experiência nessa parte de importação e de transferência de tecnologia, pela minha experiência passada. E foi aí, então é isso, fomos investindo em equipe, investindo em equipamento, o que nos levou hoje a essa posição de destaque que a gente tem aí tanto no Brasil hoje como internacional. Depois da Vila Belmiro, né, depois que o Roberto transformou a Vila Belmiro numa mesa de bilhar, o gramado foi uma atração, né? Foi muito falado na mídia. E ali eu acho que os clubes começam a entender, né, que a diferença de um bom gramado.